Eu tenho 39 anos, sou casada há 15 anos, sou mãe de 8 filhos. Eu não sou doida, apesar da minha mãe que está ali atrás achar que eu sou doida, né? Trouxe minha mãe hoje. Eu não sou doida, tenho 6 filhos na terra, 2 no céu, né? Então a minha mais novinha é a Giana, tá ali atrás. Eu sou consagrada na comunidade de Aliança Cristo Libertador, né? Mesma comunidade da família, dos meus outros irmãos. E dentro da comunidade, eu com o meu esposo, temos um apostolado específico que é cuidar de casais, né? Nós damos uma formação que chama-se Vinho Novo. Tudo isso para exaltar o nome do Senhor e colocar para as pessoas, né, trazer o nosso testemunho como casal, aquilo que o Senhor realizou na minha vida, na vida dele, e depois eu vou contar um pouquinho para vocês do nosso testemunho. Então nós podemos usar, né, desta grande alegria, desta grande transformação que o Senhor fez nas nossas vidas para tantas mulheres, para tantos casais. Então nós hoje atendemos muitos casais também através desta formação Vinho Novo. E temos diversos outros trabalhos na comunidade. Amém? Amém. Então eu vim falar para vocês hoje um pouquinho sobre Ruth, também uma mulher virtuosa. Mas quando eu estava lendo, eu já conhecia um pouco da história de Ruth, já havia ouvido algumas coisas. E já ouvi falar, né, que tem a figura da sogra, né? E quem é que é sogra? Bastante, hein? Olha a responsabilidade. Porque a sogra de Ruth, quando eu preparava essa pregação para vocês, eu também notei que ela é também uma mulher virtuosa. Por quê? Porque dentro da história de Ruth, quem creia, quem acreditava primeiramente no Deus verdadeiro era a sogra. Ruth não era de Belém de Judá. Quem era de Belém de Judá era Noemi, a sogra. E Ruth era de outro reinado, de Moabe. Então, para a gente entender que a sogra também é uma mulher virtuosa. Para a gente contextualizar um pouco, na palavra está em Ruth, depois se vocês quiserem ler capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 17. Então, Noemi, que era a sogra de Ruth, ela casou em Belém de Judá, mas na época, naquele período em que ela vivia lá com seu esposo, com 2 filhos homens, havia um tempo de seca, um período muito difícil, de muita dificuldade, aonde eles moravam. E eles foram para Moabe. Quando eles foram para Moabe, lá os 2 se casaram. Um casou com Ruth e outro casou com Orfa, a outra nora de Noemi. As 2 noras viveram com a sogra por 10 anos. E pela palavra, quando a gente lê, nos dá a entender que ela foi uma sogra muito boa, que fez muito bem para as 2 noras. Por quê? Porque quando os 2 filhos de Noemi morreram, e o seu marido também morreu, ou seja, ela ficou viúva, e as 2 noras também ficaram viúvas, Noemi resolveu voltar para a terra, para Belém de Judá, porque lá o Senhor havia visitado novamente aquela terra e ela estava sendo novamente frutífera, novamente próspera. Então Noemi volta para a terra dela e junto tem as 2 noras que também eram viúvas. E pela palavra nós vamos perceber que as 2 noras não querem deixar Noemi. Não querem abandonar Noemi, elas querem ir junto com Noemi. Mas Noemi, ela insiste: não, vocês precisam voltar para a terra de vocês, para Moabe.
Os filhos morreram, acabou, não tinha mais nada. Então Noemi, ela insiste para que as noras voltem para a casa das suas famílias. A nora órfã resolve voltar, mas a palavra diz que ela não queria. Mas Ruth insiste, dizendo que quer ficar com a sogra. Na palavra, se a gente pegar a nota de rodapé, naquele tempo, os nomes eram dados conforme um significado, né? Acredito que na palavra, eles dão os nomes conforme aquilo que disse da pessoa, né? Então, quando a gente lê na nota de rodapé sobre Noemi, Noemi tem um significado de minha doçura. Então, por aí a gente já entende que ela foi uma sogra boa, uma sogra virtuosa, uma sogra que amava as suas noras, amava os seus filhos, queria o bem deles, e por isso, quando ela não tinha mais nada a oferecer para as duas, falou: é melhor que elas vão embora, me deixem só. E Ruth significa a amiga. Por quê? Porque na palavra ela vai dizer, no versículo 16, Ruth responde assim, quando a sogra fala para ela voltar para a cidade dela: não insista comigo para que te deixe, pois para onde fores, irei também. Onde for tua moradia, será também a minha. Teu povo será o meu povo. Onde morreres, quero morrer e ser sepultada. Que o Senhor me mande este castigo e acrescente mais este, se outra coisa, a não ser a morte, me separar de ti. Então Ruth, ela já amava a sogra, não por aquilo que ela ofereceu a ela, não pelo filho, né? Muitas vezes nós, né, eu digo sempre olhando para mim, né, dificilmente você fala assim: nossa, como eu amo a minha sogra, né? A gente sempre brinca, tal. Ruth não, Ruth, ela amava a sogra de verdade, então ela não quis abandonar. Além disso, Ruth já era sábia. Por quê? Na terra dela de Moabe, eram outros deuses. Não era o Deus verdadeiro que Noemi acreditava. Mas quando ela diz aqui que o Senhor Deus me mande este castigo, significa que Ruth já está acreditando no Deus verdadeiro que foi apresentado por Noemi. Ou seja, Noemi já fez o papel dela, que era trazer uma pessoa para próximo do Senhor. E tirando desta palavra, eu peguei alguns pontos que eu achei importante para trazer para nós. São 3 ensinamentos importantes de Ruth que ela traz nesta palavra. O primeiro ensinamento é permanecer. E aí, conforme eu fui trabalhando, pensando e rezando nesta pregação para vocês, o Senhor vinha falar ao meu coração, porque este também é um tempo para mim que o Senhor fala: você precisa permanecer. Por muitas vezes em que eu, por grandes dificuldades, pela dificuldade que vivo neste tempo, dentro da minha família, não quero permanecer junto do Senhor. Quero permanecer com a minha família, mas não quero permanecer junto do Senhor. Então o Senhor fala ao meu coração e fala para vocês: é preciso permanecer. Por quê? Porque Ruth permaneceu numa situação difícil. E quantas de nós não temos diariamente situações difíceis? E aí, conforme eu for falando, eu quero que vocês vão pensando aí na vida de vocês, né? Eu vou trazendo os meus exemplos, mas que vocês vão pensando também, né? Pedindo
Senhora, fale o meu coração, né? Quantas situações difíceis nós vivemos no nosso dia a dia? Quantas dificuldades, falta de dinheiro, falta de esperança, falta de amizade, problema familiar. Quantas situações nos fazem muitas vezes desistir e não querer permanecer junto do Senhor. Ruth permaneceu. Ela permaneceu quando a outra pessoa não podia mais oferecer nada para ela. E aqui é um ponto importante, porque nós temos essa tendência de que quando alguém não serve mais, quando alguém não tem mais nada a nos oferecer, nós não permanecemos. Nós desistimos desta pessoa e Ruth não desistiu. Ela permaneceu com a sogra. Outro ponto. Ruth vivia um momento difícil. Eles estavam em Moabe, um lugar que era de segurança para Ruth. Ruth tinha uma segurança lá. Provavelmente a família dela de sangue morava em Moabe. Ela tinha onde voltar, se ela quisesse. Ela não quis, mas a família dela estava lá. Então aquele lugar era um lugar de segurança. Mas ela permaneceu com a sogra, mesmo sabendo que a sogra estava levando ela para outro lugar, para um lugar desconhecido, onde ela não sabia o que ia acontecer. A única coisa que ela sabia era que o Senhor Deus estava abençoando aquele lugar. E é naquela direção que ela olha e vai, mesmo na incerteza. Além disso, Ruth também entende que fazer a vontade de Deus naquele momento era estar com a sogra, era não abandonar. Então Ruth nos traz a questão do permanecer, que nós precisamos permanecer na nossa missão, independente do que aconteça, independente das pessoas, independente dos amigos, independente da família, porque quem nos chamou não foi nenhuma dessas pessoas. Quem nos chamou foi Deus. Quem chamou Ruth através de Noemi foi Deus. Então ela quer ir no caminho que o Senhor, que ela entende que o Senhor a chamou. Então ela permanece. Um segundo ponto importante de Ruth é a fidelidade barra lealdade. Por que barra lealdade? Porque a fidelidade, quando a gente fala de fidelidade, aí eu trago nós, maioria aqui casadas, nós quando assumimos o nosso matrimônio, prometemos fidelidade, certo? É algo meio que no papel, assim, eu preciso ser fiel ao meu esposo. Mas a lealdade é algo mais profundo, porque vai depender daquele papel, daquele compromisso assumido. Ou seja, Ruth assumiu um compromisso com o filho de Noemi. Ela tinha um compromisso de fidelidade com o filho, mas ele morreu. Agora ela não tem compromisso nenhum com aquela outra mulher. E aí ela prova que ela é leal, que ela não estava ali na casa de Noemi por 10 anos apenas para cumprir uma fidelidade que ela prometeu ao filho. Que ela não estava ali só fazendo um papel, não, ela foi leal a Noemi, ela ficou com Noemi, ela não jogou fora Noemi. E quantas vezes hoje nós, e é muito comum hoje, nós que temos rede social, a gente ama alguém lá, tá super fiel lá para aquela pessoa, tal. A pessoa cometeu alguma coisa, cometeu um erro, entrou no pecado, o que eu faço? Bloqueio no Instagram. Eu joguei
preciso perdoar, eu simplesmente tenho a atitude desleal de jogar fora. Ruth não tem essa atitude desleal, ela é leal até o fim. E ela diz que só vai soltar de Noemi quando ela morrer. Ou seja, mesmo que ela deixasse Noemi, ela não ia cancelar a Noemi, né? Como a gente diz nos dias de hoje. Não, ela não faria isso, porque ela era uma mulher virtuosa. Ela já demonstrava isso, mesmo não conhecendo em tamanha profundidade o Deus verdadeiro, né? Lembrando que ela é de uma terra de outro Deus. E um terceiro ponto é o amor. O amor que é uma escolha. O amor não é um sentimento. Eu preciso escolher amar. Porque quando eu não escolho, não adianta. O amor é algo tão profundo, que quando a gente escolhe amar, a gente não espera nada em troca da outra pessoa. Nós temos uma missão lá na comunidade de visitar a Fundação Casa. E eu sempre gosto de usar este exemplo. Porque entrar na Fundação Casa e levar a palavra de Deus para aquelas meninas, se você não escolher amar, você não vai querer entrar. Porque você nem sabe, a gente nem sabe o que aquelas meninas cometeram. Elas estão presas, algo muito ruim elas cometeram. Então eu preciso escolher amar, mesmo sabendo que aquelas meninas, elas não têm nada para me oferecer. E essa é a escolha de quem escolhe amar. Ruth só fez todos esses movimentos com a sogra porque ela escolheu amar Noemi. Ela poderia não ter escolhido, só amado o filho, que foi com quem ela casou, mas ela escolheu amar Noemi. E para a gente ser mulher virtuosa, sermos mulheres virtuosas, nós sempre vamos nos deparar com escolhas. Porque na verdade, para eu permanecer, eu preciso escolher permanecer. Tudo eu preciso escolher. Se o amor eu preciso escolher amar, todas as outras coisas que são, digamos, inferiores, eu também vou ter que escolher. E nas nossas escolhas sempre existem dois caminhos. E geralmente o caminho mais difícil é o que o Senhor nos propõe, não é? Sempre o caminho vai ser, aparentemente, aos nossos olhos, o caminho que o Senhor escolheu é o caminho mais difícil. Mas por quê? Porque Ele escolheu o caminho mais difícil. Jesus escolheu estar ali. Ele quis. E é o caminho mais difícil, morte de cruz. Quando nós não escolhemos o caminho de Jesus, muitas vezes é o caminho mais fácil, mas um caminho que futuramente talvez não nos traga tão boas coisas, nos tragam tão boas conversões, tão boas transformações. E quando a gente olhar lá no capítulo 4 de Ruth, ela escolheu ir com a sogra, elas voltaram para a terra de Judá, terra onde Deus estava voltando a alimentar, a ser uma terra frutífera. Lá Ruth começou a trabalhar, ela serviu, ela seguiu os conselhos da sogra, ela encontrou um marido, casou de novo, teve um filho, e este filho fez parte da descendência de Davi. E pela leitura no último versículo, no penúltimo versículo do capítulo 4, versículo 17, Noemi amamentou o filho de Ruth. Ou seja, ela ainda fez parte desse momento tão
virtuosas. E aí a pergunta que eu faço para vocês, diante desses 3 pontos, do amor, do permanecer, da lealdade, no nosso dia a dia, nós estamos buscando e nos esforçando para termos essas virtudes para nós e oferecer como mulheres virtuosas para os nossos? Outro dia eu estava em casa e estava minha mãe e minha sogra, e aí elas falaram para mim assim: como você tem paciência? Nossa senhora, eu só falo disso, né? Nossa, essas crianças dão muito trabalho, que não sei o quê. Como você consegue ter tanta paciência com esses 6, né? E aí eu falei pra ela: porque eu tô buscando virtudes, né? Me achei lá na resposta para elas. Mas é isso, a gente precisa buscar no Senhor, nos caminhos que a gente escolhe, porque se eu escolhi ser aberta à vida, eu preciso buscar virtudes para poder trabalhar aquilo, porque o que adianta eu ter 6 filhos e viver gritando com eles? Não ter paciência, não cuidar direito, não tem como, eu preciso buscar essas virtudes. E na minha vida, uma das virtudes, uma das escolhas mais importantes que eu tive que fazer, claro que o Senhor, cada momento vai nos sustentando, né, nas nossas escolhas, em especial no permanecer, mas eu tive um momento muito importante na minha vida de permanecer. E junto com o permanecer veio o perdoar. Porque o perdoar também é uma escolha. Se alguém me feriu e eu escolher não perdoar esta pessoa, eu vou morrer com aquilo no meu coração. Eu preciso escolher perdoar. Não é fácil. Ou alguém acha fácil? Não é fácil. E na minha vida, isso foi muito marcante. E é este o testemunho que eu levo hoje para tantos casais, para algumas mulheres que eu acompanho. E quando eu penso, eu falo: eu não acredito que eu tive que passar por tudo isso e que o Senhor ainda usa disso para que eu fale para as outras pessoas. Quando eu casei, eu sou casada há 15 anos, eu e meu esposo, nós já participávamos do Ministério Cristo Libertador. Não era comunidade, era um ministério. Nós namoramos por 7 anos, não vivíamos um namoro santo, né? Acredito que essa é uma escolha errada, por isso que muitas coisas foram para o caminho errado, né? Mas foi uma escolha. Então nós não vivíamos a castidade. Depois de 7 anos nós casamos. E tudo dentro da igreja, né? Eu entendia que o Senhor sonhou aquele casamento para mim. Eu amava muito, né? Eu amava muito. Ele acreditava também que ele me amava muito. E nós nos casamos. Depois de 3 anos de casado, nós começamos um caminho de discernimento para a comunidade, ao qual somos consagrados hoje. E neste caminho, o que acontece? Naquele casamento que até foi na igreja, mas Jesus não era muito tão presente assim, né? Porque quando a gente chama Jesus para realmente estar dentro do nosso matrimônio, é diferente do que ele estar só de vez em quando. E ele estava só de vez em quando. Então o nosso casamento era mais ou menos. Nós brigávamos muito, tinha muitos desentendimentos. Chegou um tempo em que eu queria ter filho, ele queria trabalhar, viajar. Ele viajava muito para fora, ficava muito sozinha. E foi um período difícil. Começamos
a questão da comunidade, o discernimento. E nesse movimento de comunidade, aí o Senhor Jesus, ele vai entrando na nossa história e vai mexendo, e vai cutucando, e vai transformando, e a gente vai tentando se converter, a gente vai tentando pensar, permanecer, ser fiel, e as coisas vão gritando ao nosso coração. E aí, num determinado momento, eu já tinha uma filha, a Helena. Um determinado momento, depois de 5 anos de casado, ele chegou em casa e falou para mim assim: olha, eu preciso contar uma coisa para você muito importante, porque o Senhor falou que eu preciso contar. Falei, tá bom, né? Se o Senhor falou que precisa contar, vamos ouvir. E aí ele falou que durante os 7 anos de namoro, mais 3 anos de casado, ele vivia uma vida dupla. Ele teve vários relacionamentos, ele ia em casas de prostituição, ele me traiu por muitas vezes, até mesmo com algumas pessoas que eu conhecia, que era do meu conhecimento. E naquele momento que ele me contou aquilo, foi como se uma bomba fosse jogada dentro de mim. Essa bomba explodiu e aí ela ficou. Porque quando alguém nos magoa, alguém faz algo para nós, alguém trai a nossa confiança, alguém nos machuca, tudo que acontece em relação a esta questão da mágoa fica dentro de nós. E por que eu estou dizendo isso? Porque naquele momento que ele me contou, ele já tinha se confessado, ele já tinha contado para o padre, ele já tinha com certeza sido perdoado pelo Senhor. Só que quem estava com a dor e com a bomba dentro do coração era eu. E eu não fiz nada. E aí ele me contou. Eu no momento fiquei em choque, claro, mas fui percebendo que Deus realmente queria o meu matrimônio. Porque fazia uma semana que eu tinha pedido demissão do meu trabalho de 12 anos no banco, para ficar em casa cuidando da minha filha. Fazia uma semana. Ou seja, eu não tinha mais trabalho. E aí eu pensei, bom, ele me traiu, agora eu vou lá no banco, eu vou correr, vou pedir para ser recontratada, porque se eu trabalhar, eu não preciso da ajuda dele, né? Vou descartar ele, eu não preciso permanecer. Ele não tem mais nada para me oferecer. O que ele ia me oferecer ali? Só ficar me falando, me perdoa, me perdoa. Isso aí não ia me oferecer mais nada. Falei, então eu vou voltar a trabalhar. Mas aí o Senhor veio e fez outra coisa. Eu descobri que estava grávida. E aí eu falei, não, como o banco não vai me contratar, gente? Não vai. Pronto, agora eu preciso permanecer porque eu preciso que ele me sustente. E foi assim que eu fiquei. Eu resolvi ficar, e aí fui trabalhando a questão, percebi que o Senhor queria que eu realmente o perdoasse daquilo que ele havia feito. Foi um tempo muito difícil, não foi um tempo rápido, porque a gente não consegue fazer assim e perdoar, esquecer. Porque o perdão, ele não é esquecer. Eu não vou esquecer, tanto é que eu conto várias vezes a história. O perdão é eu tirar do meu coração algo que está me matando e que não me deixa ser livre. Eu sempre falo para mulheres, né, nos retiros, muitas vezes mulheres que são abusadas, mulheres que trazem a mágoa de um abuso do pai, da mãe, ou de alguém que nem conhece, ou algo que a mãe falou, que os pais falaram, e está carregando aquela mágoa, aquela dor por muitos anos. E eu pensava, Senhor, eu não quero ficar
aí eu fui trabalhando dentro da comunidade, com terapia, fiz terapia por conta que estava grávida, fiz orientação espiritual, tinha grupo de oração, tinha oração em comunidade, porque tudo e qualquer coisa só vai ser resolvida se a gente procurar o Senhor. Se eu não tivesse o Senhor, eu não conseguiria. Eu poderia fazer terapia, eu poderia fazer tudo o que vocês imaginassem. Se eu não olhasse para a cruz de Jesus e pensasse, Senhor, eu consigo entender que o Senhor já me perdoou por muitas coisas que eu fiz. Por que eu não vou perdoar Ele? Por que eu vou condenar Ele a isso? Eu não posso condenar o outro. Eu preciso buscar o perdão. Então eu queria que nesta hora, enquanto eu estou contando para vocês, vocês fechem um pouquinho os olhos e pensem se existe algo ainda dentro do coração de vocês, ou alguém que ainda é necessário dar o perdão, que ainda é necessário liberar este perdão, porque quando você liberar este perdão, o coração que será liberado vai ser o seu, não vai ser do outro. Porque veja, talvez a pessoa que te magoou já tenha pedido perdão e já foi perdoado pelo Senhor há muito tempo, e você ainda está ali. A falta de perdão hoje adoece e mata muitos corações. Muitas doenças que nós, em especial nós mulheres, temos apresentado, como depressão, ansiedade, até mesmo doenças físicas, porque isso ataca o nosso corpo, nós vamos ficando fracas. Tudo isso pela falta de perdão. Eu demorei, acredito que 2 anos, mais ou menos, para olhar para ele e dizer que o perdoava. Eu não falava para muitas pessoas do que tinha acontecido. Eu queria muito ter contado para o meu pai e para minha mãe na época, mas eu pensava, eu acho que eles não estão prontos para essa verdade. Ele me pediu perdão por muitas vezes. Só que dependendo da pessoa que eu contasse, em especial os meus pais, provavelmente eles iam ficar com raiva dele e não iam me ajudar, porque a minha escolha era perdoar. Então eu não podia acumular pessoas que talvez não me quisessem que eu perdoasse. Talvez eles até dissessem perdoa, mas estavam com mágoa também. Então preferi não contar. Muito provavelmente eu não seria como Ruth. Eu ia chegar na minha sogra, ia matar ela, ia colocar toda a culpa nela. Com certeza eu não iria falar como Ruth, que ficaria com ela até morrer, porque olha o filho que ela tinha me dado. Então eu tive que contar mesmo, foi com o Senhor. Eu tive que olhar para Jesus e falar para Ele: Jesus, eu não consigo. Eu não estou querendo permanecer, Jesus, mas me ajuda. Porque é isso que nós somos chamadas a fazer. Nós não somos chamadas a descartar o outro. Nós também não podemos achar que estamos perdendo a nossa
tempo o Senhor foi curando meu coração, o Senhor foi me ajudando a entender tudo aquilo. Nós nos abrimos a vida, já tinha tido mais um outro filho, Lucas, e era sempre aos pés do Senhor que eu lembro que nas adorações em comunidade eu sempre estava em adoração, e quando eu olhava para trás, Ele estava ajoelhado atrás de mim. Eu sei que talvez quem magoou você não faça isso. Talvez nem tenha pedido perdão. Mas é sobre você. É para você. O Senhor te escolheu. E Ele quer que você escolha Ele também. E permaneça com Ele também, independente se o outro. Existem pessoas que carregam aquela dor de um abuso, de uma pessoa doente, né? Que a gente escuta, ou a pessoa nunca pediu perdão e nunca vai pedir, sei lá, já está preso. E aí? Você vai morrer por causa disso? Não importa se vai demorar muito tempo, porque não é sobre tempo, é sobre lutar para conseguir fazer aquilo que Ele nos ensinou. Porque é Ele quem nos ensina, é Ele quem nos pede, é com Ele que eu vou permanecer. Da nossa formação de casais, tem uma formação que nós contamos um testemunho para os casais que fazem, e nós falamos muito sobre as bodas de Caná. E aí nós temos a imagem daquelas 6 talhas em que o Senhor fala para os serventes: vai lá e enche a talha de água. E aí os serventes vão e enchem aquela talha até a borda. A minha talha, quando eu fui a servente, era o perdão. A talha do meu esposo era a humilhação, o pedir perdão, o fazer de tudo para mostrar que estava arrependido. Essa foi a talha dele, cada um com a sua talha. Mas nós precisávamos encher a talha até a borda, porque só quando essas talhas foram cheias até a borda foi que o Senhor transformou. Porque o Senhor transformou o meu casamento. Hoje eu tenho outro marido. Não comparo o marido que eu casei e o que eu tenho hoje. Gente, o Senhor, Ele é maravilhoso. Ele transformou de uma certa forma que as pessoas que olhavam e falam: nossa, é outro Rodrigo, não é o mesmo. Mas não foi eu, não foi o meu perdão, foi o Senhor quem transformou ele. É o Senhor quem quer transformar os nossos corações, quem quer nos ajudar a permanecer, mesmo quando está difícil, mesmo quando eu olho e falo: é impossível, eu não vou perdoar, é impossível, Ele não tem nada de bom para me oferecer. Qual é a talha que você precisa encher? Não no mesmo sentido que o meu, do meu matrimônio, mas para ser uma mulher virtuosa e para conseguir também perdoar a quem você tem que perdoar, ou conseguir pedir perdão para quem você precisa pedir. Qual é a talha que o Senhor vem pedindo para você encher?
isto que o Senhor vem nos dizer hoje, nesta tarde, neste momento. Vocês precisam encher as talhas para que eu possa transformar. Sem o nosso esforço, sem a nossa disposição, sem a nossa vontade, sem a nossa escolha, o Senhor não pode fazer nada. Mas quando Ele pode, quando a gente dá acesso, Ele pode fazer tudo. Eu digo que o meu esposo era um vaso imperfeito. Quebrou. Quando o Senhor montou esse vaso, gente, que vaso perfeito. E hoje eu sou muito mais feliz do que antes. E aí quando o Senhor fala, vai lá falar para elas permanecer, é que eu tenho a certeza de que valeu a pena permanecer. E que vale a pena permanecer naquilo que é chamado dele para nós. Feche seus olhos novamente. Qual é a talha que você precisa encher nesta tarde? Este é o momento que o Senhor nos dá. É a oportunidade. Nós estamos aqui sozinhas. Não tem ninguém da nossa família. Não tem ninguém que nos magoou. Ou seja, eu posso agora ficar sozinha e pensar em tudo aquilo que eu preciso fazer para que a minha talha seja cheia. Diz que era uma talha muito pesada. Essa talha era muito pesada. Os serventes encheram ainda de água. Não é uma talha fácil. É trabalhoso. Mas e aí? Você vai desistir? É o Senhor quem te ajuda a carregar. Vai pensando na sua talha. Vai clamando o Espírito Santo para te ajudar. Espírito, Oh, Espírito, sozinho eu não posso mais, sozinha eu não posso mais, sozinha